Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e quero convidá-los para fazermos a leitura da palavra do Senhor nessa noite. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12. Eu quero desde já agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade que é nos concedida nessa noite de poder compartilhar a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Está escrito assim: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Somente até aqui. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra nessa noite, com base nesse versículo de número 12. Antes eu gostaria de falar um pouco sobre o que de fato estava acontecendo nessa época, para que Tiago pudesse então escrever para os irmãos o que ele relatou aqui no versículo de número 12. Se a gente compreender, aqui se tratava das tribos de Israel que estavam distante da nação. O versículo de número 1 do capítulo 1, ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. A diáspora foi quando os judeus foram espalhados pelo mundo, através dos assírios e através dos babilônicos, em 586 a.C. Tiago está escrevendo para esses irmãos que estão distante da sede da igreja em Jerusalém, passando eles por muitas provações, por muitas dificuldades. E se você ler toda a epístola de Tiago, você vai entender que Tiago estava falando com esses irmãos, porque alguns deles já estavam até voltando para a vida antiga que eles viviam na presença do mundo e das pessoas que estavam do lado de fora. Tiago, ele começa a tratar nessa carta, e ela é considerada uma das cartas mais doutrinárias do Novo Testamento, e também uma das cartas considerada primeira escrita do Novo Testamento. Quando a gente observa tudo aquilo que Tiago está escrevendo, Tiago observa que esses irmãos estão passando por várias provações, várias dificuldades. E ele escreve no versículo de número 12, dizendo para esses irmãos que bem-aventurado, abençoado, ou mais do que feliz, é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Eles estavam passando por dificuldades, sim. Haviam problemas internos e problemas também externos. Havia problema do lado de fora, perseguições, dificuldades, mas havia problema também do lado de dentro, no meio da igreja, no seio da igreja. Havia pessoas que tinham uma boa oratória, pregava bem, falava bem as palavras, tinha um bom estudo, mas porém não praticava aquilo que se pregava. E Tiago escreve para esses irmãos dizendo: olha, não seja apenas ouvinte, mas seja praticante da palavra. Havia também a parcialidade. Pessoas eram escolhidas e honradas por aquilo que elas possuíam, pelo dinheiro que elas tinham. A fé desses irmãos estavam se tornando apenas nominal, não prática. E Tiago escreve que fé sem obra é morta.
Observando todos esses problemas, o que Tiago escreve no capítulo de número 12 se torna muito relevante para esses irmãos. Tiago escreve, e eu quero frisar isso nessa noite, dizendo o seguinte: olha, bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que suporta com perseverança as provações. Note bem que Tiago está dizendo suportar, não está falando de sair vitorioso, mas está falando de suportar. Porque na ótica de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, não é aquele que vence todas as batalhas, não é aquele que vence todos os obstáculos, mas é aquele que suporta todas as coisas por amor a Cristo. O texto deixa bem claro que quem suporta com perseverança a provação vai receber de Deus a coroa da vida, e essa coroa Ele prometeu para aqueles que o amam. Isso nos faz entender que suportar as provações com perseverança é sinal de que você ama o Senhor, é sinal de que você ama a Deus acima de todas as coisas, e que não se deixa abalar por aquilo que está acontecendo à sua volta. Porque a coroa da vida, que vai ser dada para aquele que suporta com perseverança, é uma promessa para aqueles que amam. Isso nos faz entender que nós devemos suportar com perseverança, não porque nós queremos vencer, não porque nós queremos receber de Deus a nossa vitória, mas porque nós amamos a Cristo, e apesar de tudo que nós estamos sofrendo, nós estamos voltados para o Senhor e amando a Ele de todo o coração. Eu sempre me perguntei, e ao me deparar com esse texto de Tiago, eu recebi a resposta: qual era o segredo dos apóstolos? Que no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus vai nos dizer que depois de apanhar, depois de ficar por um tempo preso, quando eles foram libertos, foram embora para casa regozijando, porque não se acharam dignos de sofrer por amor a Cristo. Qual é o segredo de estar apanhando, estar sendo preso, mas continuar se alegrando? E quando eu leio o versículo de número 12, eu entendo que quem suporta com perseverança os obstáculos, as dificuldades, é porque simplesmente ele ama ao Senhor. Porque, irmãos, se a prova da nossa fé não tem como objetivo permanecer firme, porque amamos o Senhor, uma hora você vai desistir, uma hora você vai chutar o balde, uma hora você vai parar. Mas quando eu olho para esse texto, eu entendo que a coroa da vida é dada àqueles que amam o Senhor, e aqueles que amam o Senhor é aqueles que suportam com perseverança a provação que ele está vivendo. Não é apenas o desejo de vencer, não é apenas o crer que Deus vai fazer alguma coisa, porque muitas vezes, em meio às provações, nós não vamos ter vitória. Muitas vezes Deus não vai responder a nossa oração com uma vitória. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai observar o apóstolo Paulo, o homem que foi ao terceiro céu, teve visões da parte do Senhor, e ele descreve dizendo coisas inefáveis, coisas que não dá para descrever com palavras humanas. Mas esse mesmo Paulo, a Bíblia nos diz que foi dado um espinho na carne, para que ele não se exaltasse das revelações que Deus havia lhe dado. E ele ora acerca desse espinho da carne, e não quero aqui entrar no mérito do que era esse espinho na carne, mas ele ora por 3 vezes. Ora a primeira vez e Deus não responde, ora a segunda, Deus não responde, e enquanto Deus não responde, ele está orando. Mas na terceira vez, o Senhor responde dizendo: eu não vou remover o espinho, mas eu vou te dar graça para que você continue caminhando, eu vou te dar graça para que você continue perseverando.
Se o nosso amor, a nossa perseverança, o nosso suportar da dificuldade é baseado em apenas aquilo que Deus nos dá e não no amor que nós sentimos pelo Senhor, nós não vamos longe. Agora, observando o que Tiago vai nos dizer, eu quero compartilhar com os irmãos alguns pontos importantes. Algumas características de pessoas que suportam as provações com perseverança. Primeira característica: pessoas que suportam as aflições com perseverança são pessoas desprovidas desse romantismo da vida espiritual. O que é o romantismo da vida espiritual? É simplesmente achar que depois que você está servindo a Cristo, nada vai lhe atingir. Você não vai ficar doente. Você não vai ter tribulações. Você não vai ter dificuldade. Isso é um romantismo que não é bíblico. Porque o próprio Jesus deixou bem claro, no capítulo de número 16 e o verso de número 33 de João, ele escreveu dizendo: olha, eu escrevo essas coisas para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições. Jesus estava dizendo que mesmo passando por provações, é possível ter paz. Mesmo que as provações não sejam tiradas da nossa vida, é possível ter paz, e essa paz nós teremos apenas no Senhor. Então Jesus não enganou ninguém. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta ao Timóteo, disse que todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. No Sermão da Montanha, Jesus deixou bem claro que bem-aventurado é quem chora. Ele deixou bem claro também que bem-aventurados sois vós quando sou perseguido. Então ele não nos enganou. A vida cristã é uma vida de batalha, é uma vida de luta, é uma vida de obstáculo, mas há também na nossa vida, nós temos que entender que mesmo com batalha, mesmo com obstáculo, é possível se alegrar na presença do Senhor. E quando a gente observa Tiago escrevendo, ele é bem claro naquilo que ele escreve. Ele diz: meus irmãos, versículo 2: tenha por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações. O que Tiago está querendo dizer? Tiago está querendo dizer que eu devo me alegrar com as minhas derrotas? Não. Tiago está querendo me dizer que eu devo me alegrar porque eu fiquei doente? Não. Tiago está querendo dizer que eu devo me alegrar porque eu estou vivendo uma miséria na minha vida? Não. O que Tiago está querendo dizer é que você tem que se alegrar no Senhor, porque Deus tem o controle de todas as coisas na sua vida. Todos os detalhes da sua vida estão sob o controle de Deus. Não há nada na nossa vida que Deus venha perder o controle. Há alguns textos na Bíblia que me chamam a atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. A Bíblia vai nos dizer que Paulo dizendo para os novos convertidos que é por várias tribulações que nos importa entrar no reino dos céus. Então nós temos que tirar essa visão romântica. Porque a partir do momento que eu tiro a visão romântica da vida cristã e entendo que a vida cristã não é ainda o paraíso que Jesus nos prometeu. Nós estamos a caminho, mas ainda não é o paraíso. Eu passo a entender que eu preciso guerrear, que eu preciso lutar, que eu preciso suportar, que eu preciso perseverar na presença do Senhor. Irmãos, vitórias não vêm de modo automático. Deus não permite que nada aconteça na nossa vida por acaso. E aqui eu entro no segundo ponto. Primeiro, quem é que consegue suportar as provações com perseverança? Aquele que entendeu que a vida cristã é um campo de batalha.
A vida cristã é um período de prova, é um período de luta. Tem vitória, tem milagre, mas tem luta, tem batalha. É por isso que, quando a gente observa o Salmo de número 11 e o verso de número 3, o salmista faz uma pergunta que eu acho interessante. Quando os fundamentos da terra se abalam, o que pode fazer o justo? O que o salmista está querendo dizer é quando aquilo que é fundamento, a base da terra se abala, é transtornado. E ele faz essa aplicação na nossa vida quando a nossa vida é abalada. Quando a nossa vida, ele traz a percepção de um terremoto. Quando nós estamos passando por um terremoto na nossa vida, tudo está balançando, casamento está balançando, vida financeira está balançando, tudo está passando por um terremoto e tudo está saindo do controle do seu lugar. Ele faz essa pergunta: o que pode fazer o justo, aquele que crê no Senhor? Mas o verso de número 4, a gente esperava uma resposta, mas o salmista faz uma afirmação. Ele diz: o Senhor está sentado no seu trono. O Senhor está no seu templo e assentado no seu trono, e de lá ele vê todas as coisas. A resposta ideal talvez seria o que nós poderíamos fazer, mas ele simplesmente afirma, dizendo: olha, o Senhor está sentado no seu templo, no seu trono, e de lá ele está vendo todas as coisas. E quando a gente vai para entender esse versículo, ele está dizendo: Deus está sentado no trono. Quando os fundamentos da terra estão se abalando, quando a terra está sendo balançada, sacolejada, Deus está sentado no seu trono. E sentado no trono significa que Ele ainda está no governo de todas as coisas. Ele ainda está no controle de todas as coisas e está vendo todas as coisas. Quando a nossa vida é balançada por dificuldade, por problemas, por provações, nós temos que entender que apesar que aquilo saiu do meu controle, apesar de eu não ter controle sobre aquela situação, Deus ainda está sentado no trono. Deus ainda tem o controle daquela situação. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, que a terra está sendo balançada. Nós estamos vivendo dias trabalhosos, que a terra está sendo balançada por essa pandemia na área da saúde. O que pode fazer o justo? O salmista responde: Deus está sentado no seu trono. Deus está no controle de tudo. Os homens perderam o controle de tudo. Os médicos não conseguem controlar essa enfermidade. Os políticos não conseguem controlar o espalhar dessa enfermidade. Nós não conseguimos controlar. Se nós conseguimos, já tínhamos controlado. A humanidade está sem controle nessa pandemia. Mas um detalhe nós temos que entender, nós que cremos no Senhor: Deus não perdeu o controle. Deus ainda está no controle de todas as coisas e está vendo todas as coisas. E no tempo certo de Deus, Deus vai operar segundo a sua graça e segundo a sua misericórdia. Então nós temos que entender: a vida cristã é tempo de prova, é tempo de luta. Deus não nos chamou para ser vítima, apenas sofrer, mas Deus nos chamou para uma batalha. E Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, capítulo 6, ele diz: olha, depois de você fazer tudo o que você precisa fazer, fica firme, fica firme. Mas é bom a gente entender o porquê que Deus permite as provações. Tiago vai nos escrever no versículo de número 3, uma coisa que nós precisamos saber, para que eu possa, irmãos, ser motivado a permanecer alegre no meio das provações. Eu tenho que entender o que Deus está querendo fazer através dela.
Porque o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 8, e no versículo de número 25, dizendo o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. O que Paulo está querendo dizer nesse texto é que até aquilo que acontece de ruim conosco coopera para o nosso bem. Até aquilo que eu gostaria que não acontecesse, Deus está usando para o nosso bem. E aí Tiago vem no versículo 3 e diz assim: sabendo que a provação da fé de vocês tem produzido perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e sem que lhe falte nada. Em outra versão, perseverança é paciência. A provação da nossa fé, irmãos, produz em nós paciência para esperar no Senhor. Há alguns textos na Bíblia, Hebreus capítulo de número 6 e o versículo de número 12, a Bíblia diz assim: olha, nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam a promessa. Note que o escritor aos Hebreus está dizendo que não é somente a fé para se herdar as promessas de Deus, mas é a paciência. E a paciência é produzida nos momentos de luta e de provação, que você aprende a esperar no Senhor, que você aprende a esperar no agir de Deus. A paciência gera em nós uma ação completa. Ela nos torna perfeitos, íntegros e sem falta alguma. Ela trabalha no nosso caráter, ela trabalha no nosso andar diariamente, e ela nos faz amadurecer na presença do Senhor. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 36. O escritor aos Hebreus continua batendo nessa tecla dizendo: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa de Deus. Como suportar com perseverança as provações? Entendendo o objetivo de Deus através dessa provação na sua vida, entendendo o propósito de Deus com a aprovação. Deus está usando a provação para trabalhar na tua vida. Deus está usando a pandemia para trabalhar na vida da igreja. Deus está usando as dificuldades que você está vivendo para trabalhar na tua vida, te ensinar a esperar no Senhor. Porque, irmãos, dizer que confia em Deus enquanto as coisas estão indo bem, qualquer um confia. Dizer que acredita no Senhor, cantar ao Senhor, louvar ao Senhor quando as coisas estão indo bem, qualquer um consegue fazer. Agora, confiar no Senhor quando as coisas estão indo ruim, meu irmão, é só para aqueles que entendem que Deus está usando a dificuldade para nos amadurecer na presença dEle, para a glória do nome dEle. É interessante a gente observar, irmãos, o Salmo de número 125, e o verso 1, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O que ele está dizendo é que quem confia no Senhor suporta. Quem confia no Senhor não se deixa abalar, porque sabe que Deus está no controle da situação, e que se Ele permitiu aquilo acontecer conosco, é porque Ele vai usar para a glória do nome dEle na nossa vida. Nós temos que entender isso. Primeiro, entenda, se você quer suportar com perseverança, entenda que a vida cristã é um campo de batalha. Você precisa guerrear, você precisa lutar. Não é um lugar de desanimar, não é um lugar de parar, mas é um lugar de suportar. Homem de Deus e mulher de Deus se conhece por aquilo que ele suporta.
Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz: mas tu, porém, suporta. Homem de Deus é conhecido por aquilo que suporta. Mulher de Deus é conhecido por aquilo que suporta. O que nós estamos vendo nos dias atuais, irmãos, é muito crente fogo de palha, que uma hora está querendo ganhar o mundo inteiro, uma hora está querendo sair pelo mundo como missionário, mas no outro dia já não está querendo nem mais orar direito, no outro dia já não está querendo nem mais ler a palavra mais, no outro dia já está querendo largar tudo. Deus está querendo de nós como igreja, que nós venhamos suportar com perseverança, perseverar. Critério, irmãos, da igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a igreja cheia do Espírito Santo não é esse fogo de palha que o povo anda dizendo por aí, não. Não é esse fogo de palha que dentro da igreja às vezes está rodando, dentro da igreja está ali profetizando, mas quando sai da igreja não tem perseverança nas coisas de Deus. Porque se você for ler o versículo de número 43 a seguir, está escrito: e eles perseveraram na palavra, perseveraram na oração, perseveraram na comunhão, perseveraram no partir do pão. Então, o que demonstra uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. Muitas vezes não vai se chegar ao objetivo, mas vai perseverar na presença do Senhor. Terceiro ponto, vou mandar logo aqui, que senão nós não termina. Aquele que suporta com perseverança as provações, primeiro, ele entendeu que a vida cristã é um campo de batalha, e que ele deve se levantar e batalhar, e não pode ser com tristeza, não. A Bíblia diz: tende por motivo de grande alegria quando passar por várias provações. O que demonstra sua confiança em Deus é a forma como você passa pela provação, não é a falta da provação. Mas entenda que Deus está usando essa provação para trabalhar na tua vida, produzir em você paciência, e essa paciência vai produzir maturidade. Mas em terceiro lugar, versículo de número 5, diante da provação, diante da dificuldade, qual deve ser a minha atitude então? O versículo 5 diz assim: se porém alguns de vocês necessitam de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois quem duvida é semelhante às ondas do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará alguma coisa, sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. Paulo está dizendo, ou melhor, Tiago está dizendo nesse texto, que em momentos de provação que Deus está trabalhando na nossa vida, produzindo perseverança, paciência, é hora de nós buscarmos a Deus em oração, pedindo sabedoria para lidar com o problema, sabedoria para lidar com aquilo que está acontecendo. Exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia, muita gente perdendo emprego, muitos comércios fechados, muita gente fechada dentro de casa, muita gente apavorada. E nós, como cristãos, nós temos que buscar a Deus, buscando nele sabedoria, para aprender como lidar com essa situação que é nova para todos nós. Mas só que o texto traz alguns critérios, dizendo: se você pedir, peça, porém com fé e nada duvidando. Porque quem duvida, ele faz uma comparação com a onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. O que é a onda do mar, irmãos? Agitada pelo vento. Vai para onde o vento tocar. Vento aqui representa a provação. Vento aqui nesse texto é a provação. Pessoas que
até oram e buscam a Deus, mas duvidam no seu coração, é semelhante à onda do mar, irmãos. A provação leva para onde ela quer. Então nós temos que pedir, mas pedir com fé, pedir a Deus sabedoria, para que possamos suportar e alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Em quarto lugar, vou encerrar que já está me terminando. Versículo 9. O irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação, o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, a formosura do seu aspecto desaparece, assim também o rico murchará em seus caminhos. A Bíblia, a linguagem de hoje, traz essa expressão interessante. Note que aqui está falando de provação. Tiago está falando de provação, tanto no contexto que antecede, quanto no pós-texto. A linguagem de hoje diz assim: o irmão deve ficar contente quando a sua vida melhorar. E o irmão rico deve permanecer contente quando as coisas não estiverem bem para ele. O que Tiago está querendo dizer nesse texto? Ele está querendo dizer para mim e para você, dizendo: olha, a vida tem fases. Há momento que você está vivendo uma condição de humilhação, mas há momento em que você vai viver uma condição de exaltação. O próprio Jesus deixou algo bem claro para aqueles que estavam ouvindo ele naquela época e para nós, que só é possível alguém ser exaltado se primeiro ele for humilhado, porque está escrito: os humilhados serão exaltados. É interessante a gente observar o que Tiago está dizendo. Olha, o irmão deve ficar contente, se gloriar na sua exaltação, quando as coisas melhorarem. Mas o irmão que está vivendo bem, quando as coisas piorarem, não fique triste, porque a vida tem esses altos e baixos. E se nós formos, irmãos, traçar o padrão de alegria para a nossa vida, baseado nas nossas vitórias e derrotas, um dia nós vamos estar alegres, no outro dia nós vamos estar tristes. Nós vamos viver essa montanha russa nos nossos sentimentos. Só é possível permanecer alegre quando passar por provação, suportar as provações, quando nós entendemos que a vida tem altos e baixos. Tem dia que você está lá embaixo, outro dia Deus te leva lá em cima. Tem dia que você está lá em cima, Deus permite você ir lá embaixo novamente. E o apóstolo Paulo sabia muito bem disso, porque isso é um aprendizado. É algo que você aprende com as provações que você vai passando. Paulo, ao escrever na carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso de número 6, Paulo estava preso numa prisão, quando ele escreve a carta aos Filipenses, e ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele fala depois sobre a questão de não andar ansioso, mas entregar aquilo que traz ansiedade ao nosso coração na presença de Deus, através da oração, da súplica e das ações de graça. Por mais que nós pensamos que oração, súplica e ação de graça são sinônimos, não são. A oração fala de adoração, que é você entender quem Deus é e o poder que Deus tem. A petição fala de apresentar a Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas ele também fala de ações de graça, que é agradecer a Deus pela oportunidade e o privilégio de poder falar com Ele. E ele fala que o resultado desse tipo de oração é a paz de Cristo, que excede todo entendimento, que toma conta do nosso coração e também dos nossos sentimentos em Cristo Jesus. Mas Paulo, no versículo de número 12, no 11, 12, 13, ele diz assim: olha, eu aprendi
a contentar com aquilo que eu tenho. Eu aprendi a ter fartura e aprendi a ter fome. Ou seja, Paulo aprendeu que a vida cristã tem altos e baixos. Paulo aprendeu que a vida cristã é como uma montanha russa, você sobe, daqui a pouco você desce, depois você sobe de novo. Ele diz, eu aprendi a contentar com o que eu tenho, eu sei passar por dificuldade, humilhação, sei também passar por bonância. Mas aí vem o verso de número 13, aonde ele conta o segredo de como ele aprendeu, ele entendeu que ele pode todas as coisas naquele que o fortalecia. Quer dizer, se Jesus nos fortalece, nós temos capacidade de suportar as provações e as dificuldades. Se Jesus nos fortalece, nós temos capacidade de viver dias ruins e também dias bons. Mas nós precisamos aprender isso. A vida não é só vitória, vitória, vitória. Tem dias ruins. E o que você vai fazer nesses dias ruins? Jogar fora tudo aquilo que Deus tem para a sua vida? Desistir de tudo que Deus projetou para você, de tudo que Deus já te prometeu? Segue o conselho de Tiago, que ele diz, bem-aventurado, abençoado, ou mais do que abençoado, ou mais do que feliz, é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu não sei o que você está passando. Eu sei que cada um de nós estamos vivendo uma batalha, cada um de nós temos as nossas próprias pelejas, as nossas próprias batalhas. Mas uma coisa é certa, o que Deus está dizendo para você através desta palavra é: suporta com perseverança, não desiste, suporta com perseverança, que depois de ter sido aprovado, você receberá a coroa da vida, que Deus vai dar para aqueles que o amam. Mas pastor, a minha luta é grande. Todas as lutas são grandes. Existe gente passando por coisa pior do que você está passando. Existe gente nessa hora no hospital querendo apenas respirar. Uma coisa que você pode fazer agora. Existe gente no hospital querendo ir embora para casa. Uma coisa que você pode fazer, está em casa agora. Persevera. Suporta. Porque depois Deus vai recompensar cada um de nós por aquilo que nós suportamos por amor a Ele. Feche os teus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Colocamos diante do Senhor todas as pessoas que ouviram esta palavra da parte do Senhor. Eu peço que o Senhor vá ao encontro desse coração aflito agora. Que o Senhor traga paz. Que o Senhor traga, Senhor, sobre, Senhor, a vida dele agora, Senhor, forças espirituais. Tua palavra deixa bem claro que o Senhor dá vigor para aquele que não tem nenhum vigor. E nós oramos nessa noite para que haja renovação de propósito, para que haja renovação de força, para que haja renovação da graça do Senhor sobre a vida dos teus filhos, para suportar tudo aquilo que nós estamos vivendo nos dias atuais, Pai, e perseverar na tua presença e receber do Senhor a coroa da vida que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Eu te agradeço em nome de Jesus e peço que haja manifestação do teu poder segundo a tua palavra. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus.